Agora isso aqui é interessante, pessoal. Inclusive foi isso que deu a motivação para a capa da nossa live. Nós vamos terminar aqui falando disso aqui e preste atenção que vocês vão achar interessante. Veja essa matéria. Ouça uma inversão dos polos magnéticos da Terra ocorrida há mais de 40 mil anos. Eu até vou colocar a matéria aqui para vocês no web chat, né, para quem quiser assistir. O barulho que eles mostram aqui não tem nada de interessante, não sei nem como que eles podem dizer que de fato isso aconteceu 40 mil anos atrás. Eles simplesmente inventam, tiram da cachola deles e cada um que engula, né? Mas, de novo, a matéria diz: ouça uma inversão dos polos magnéticos da Terra ocorrida há mais de 40 mil anos. Há cerca de 41 mil anos, os polos magnéticos da Terra se inverteram durante o evento Lexcamp, ou Lascamp. E você pode ouvir esse episódio agora. Não é interessante que a nossa questão não é ouvir o som que eles inventaram aí. O que é interessante aqui é falar a respeito de como cada vez mais o mainstream, né, está admitindo que há uma inversão magnética em curso, embora eles não admitam que ela está à beira de se acelerar. Eles dizem, não, existiu uma 41 mil anos atrás. Então as pessoas começam a perceber que esse fato aí é verdadeiro, e aí eles têm que dizer, não, mas isso aí não é tão frequente, foi há 40 mil anos atrás, então não se preocupe. Basicamente é isso, né? Aí eles dizem, ó, o campo magnético da Terra não é estático. Segundo a NASA, nos últimos 200 anos, esse escudo protetor enfraqueceu cerca de 9%, embora ainda seja o mais forte dos últimos 100 mil anos. Como é que eles sabem? Isso é tudo invenção, pessoal. Eles vão inventando as coisas. Não, mas tem o modelo de datação e a teoria não sei das quantas, porque é só teoria, né? Porque para estar lá para medir, ninguém estava, né? Óbvio. Então eles criam essas teorias esdrúxulas e aí cada um que aceita e pronto, né? Além disso, o polo norte magnético está em movimento contínuo. Desde que foi identificado em 1831, ele se deslocou mais de 1.100 km para o norte e nordeste, com sua velocidade aumentando de 16 para 55 km por ano. Então ele se desloca 55 km por ano, saindo do polo em que ele estava em 1831. E as pessoas não entendem por que o clima vai mudando, por que as coisas vão se alterando, por que onde era deserto de repente começa a chover, onde tinha rios e nascentes começa a secar, onde era congelado começa a aparecer vegetação de novo, por conta desse tipo de coisa. O polo não é estático. Então, aqui a matéria continua. Os polos magnéticos da Terra se invertem de forma aleatória. Aí eles começam com essas loucuras deles, né? Porque os intervalos variam entre 10 mil e 50 milhões de anos. Eles não sabem disso, pessoal. Na verdade, existem estudos aí que falam de, e esses são mais credíveis, né, que falam de 20 mil anos, a cada 20 mil anos. Não de 40 mil anos, é aproximadamente 20 mil anos. E às vezes isso acontece antes dos 20 mil anos. Pode acontecer com 8 mil, com 6 mil. Então essa história aí de milhões aí não tem cabimento nenhum. Então a última inversão completa, segundo eles, teria acontecido há 780 mil anos, mas durante o evento Lascamp, o campo magnético mudou temporariamente. Então quer dizer, ele se alterou e voltou para o que era. E por que eu estou falando isso? Por conta dessa imagem aqui que está circulando. Isso aqui é uma raposa que foi encontrada congelada no gelo na Suécia. Vocês podem ver que ela tem até as bolhas ainda saindo do nariz dela, porque ela congelou tão rápido que até as bolhas ainda saíam do nariz, né? Mostrou aí o último suspiro dela. O gelo encapsulou as bolhas, então, ali no focinho dela, mostrando que esse congelamento foi rápido, né? Foi repentino. E então deixou ela assim. Aí tem uma outra reportagem aqui explicando como que isso acontece. O caçador exibe animal preservado em bloco de gelo. Isso aqui é uma matéria lá de 2017. Olha só, a raposa congelada, ficou só as orelhas de fora, aqui um pedaço do focinho. Aqui é a mesma coisa, aqui só as orelhas, né? O focinho até ficou para dentro. Nesse caso aqui, a raposa, supostamente, né, acredita-se que ela tenha caído no rio e se afogado antes de congelar rapidamente.
O Franz Thiel colocou o animal à exposição do lado de fora do hotel da sua família em Friedgen, no curso superior do Danúbio. Então ele disse que viu outros animais congelados, inclusive veados e javalis. Então é bem provável que tenha sido isso mesmo, né? Que ela tenha caído dentro do rio e congelado. Porém, também pode ser que algo tenha congelado ela na atmosfera, na superfície, porque isso já aconteceu no passado. A gente inclusive fala lá na comunidade fechada, eu tenho uma temporada, ou melhor, uma série de vídeos chamada A Era do Gelo, eu não lembro se está na 4ª ou na 5ª temporada, por aí, onde eu explico como é que se deu o congelamento lá no passado, como é que foi realmente essa Era do Gelo, e que não é nada daquilo que nós aprendemos erroneamente na escola, pessoal. Se você tem muita mentira que é contada pra gente, mas enfim. Aí tem os mamutes lanosos, né, que desafiam a ciência, segundo eles. Por que desafia a ciência? Porque a ciência é tão mentirosa, cria tantas teorias mentirosas para enganar as pessoas, né, muitas vezes, que aí chega em algumas situações que elas ficam num beco sem saída. Eles não têm explicação. Porque se eles disserem que foi assim, daí contraria outra teoria. Se foi assado, contraria uma terceira teoria. Então, eles vão montando um bloquinho de mentiras, e aí quando as peças não se encaixam mais, eles têm de dizer, olha, é um mistério, isso é um desafio, a gente não sabe como explicar. Então, o mamute de Berezovska, né, o empalhado com a pele do original na posição em que foi encontrado, está no Museu de Zoologia de São Petersburgo. O que aconteceu? No final do ano passado, um garoto russo de 11 anos encontrou na tundra de Taimyr, no norte da Sibéria, o corpo preservado de um mamute que viveu na região há 10.000 anos. Não tão preservado, porém, quanto outro que foi achado ali perto, na mesma região de Berezovka, em 1901, cujo excepcional estado de conservação suscitou enormes enigmas na cabeça dos especialistas em climatologia e em paleologia. O que aconteceu? Assim como essa raposa que muito provavelmente caiu dentro do rio e congelou instantaneamente, ao ponto de congelar até o ar que ela estava respirando, esses mamutes também foram congelados dentro de água. Tem mamutes que estavam mastigando vegetação, ainda tinha mato, né, na boca deles. Tem tigres dente de sabre que estavam ainda digerindo a carne que tinham comido. Tem uma série de animais em vários pontos diferentes, principalmente na região do gelo eterno da Rússia, né? E aí as pessoas dizem, bom, então esses mamutes caíram dentro de um grande rio. Não, porque não existiam esses grandes rios na região. E aí, da mesma maneira em que nós vemos aqui essa raposa com as orelhas de fora, existe isso aqui mostra que uma das teorias que eles tinham, né, de que os mamutes não caíram dentro de rios, isso é óbvio, porque não existia rio grande o suficiente para eles caírem, e os tigres dente de sabre, etc., eles não eram idiotas, né? Então eles não iriam todos ao mesmo tempo dentro de um grande rio. O que aconteceu foi que muita água cercou eles de repente e ao mesmo tempo ela congelou. Mas tem uma teoria que diz que não, que eles já que não caíram no rio, então esse congelamento começou a se dar de baixo para cima, vagarosamente. Mas você imagine se fosse assim, que essa raposa que tivesse congelado de baixo para cima vagarosamente, será que um animal qualquer, um carnívoro, passando aqui, vendo essas orelhas para fora da água, não teria, do gelo, né? Não teria comido essas orelhas, a tampa da cabeça e da raposa? É óbvio que sim, né? Então, se os animais lá de antigamente também tivessem congelado vagarosamente, camada por camada, um dia, ou melhor, em um ano 10 centímetros, no outro ano mais 10, e aí ela não apodreceu porque era muito gelado, será que os outros animais não teriam devorado aqueles que teriam ficado presos pelas patas? Claro que sim. Então a única explicação é essa. Houve um envolvimento de água repentino para os animais. Qualquer outra explicação não tem sentido nenhum. É por isso que desafia a ciência. Agora, de onde que veio essa água repentina que cercou todos esses animais na região do gelo eterno da Rússia, que não é eterno, ele é eterno enquanto dure, né? Inclusive ele está descongelando.
O que trouxe isso foi o grande dilúvio. Houve um evento de inversão magnética lá no passado que trouxe o grande dilúvio. E haverá outro que não trará o grande dilúvio, mas trará um grande aquecimento no mundo, né? Aqui outra matéria diz, a inversão dos polos já aconteceu antes, enigma dos mamutes da Sibéria. Então, as profecias, elas dizem, né, as profecias cristãs, que aquilo que aconteceu lá atrás, né, das grandes inundações, não acontecerá lá na frente. Mas se no passado a humanidade foi limpa com a água, no futuro ela será limpa com o fogo. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.